Boa noite a você que nesse momento se une a nós, se conecta conosco. Esse terceiro dia de celebração ao Senhor pelos 32 anos de idade desta igreja. Há 32 anos atrás, no dia 16 de julho de 1988, essa igreja estava sendo assim organizada. Nesses 32 anos, essa igreja tem construído uma história linda, com um povo lindo. Há 32 anos, essa igreja ela tem evangelizado, ela tem desenvolvido a sua missão diaconal. Há 32 anos, temos louvado ao Senhor, agradecido o nome do Senhor, anunciado o seu evangelho e sinalizado o seu reino. Então, nesse momento, eu quero te convidar a unir-se a nós, para assim podermos continuar agradecendo a Deus por esses 32 anos e o adorando, o bendizendo. Que Deus assim abençoe sua vida hoje e sempre. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Que Deus assim possa ministrar o seu coração. Boa noite, irmãos. Que a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre a nossa vida. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, irmãos. 32 anos, e por isso nós estamos alegres. Adora o Senhor conosco.
momento falar com Deus. Vamos orar. Se você puder, na sua casa, onde quer que você esteja, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e, mais importante, abra o seu coração. Pai Santíssimo, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Bendito seja. Nesse momento, ó Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, em oração, rendidos na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e também o nosso Salvador. Pai Santo, conduz-nos, ó Deus, que através das nossas vidas, ó Deus, a Sua palavra, a Sua mensagem possa chegar ao coração daqueles, ó Pai, que conosco estão unidos, conectados. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um destes, ó Deus, de cada uma dessas. Toma-os diante do Senhor, ó Deus. Visita-os juntamente da sua família, ó Deus, por favor. Que possamos ser instrumentos usados pelo Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada única e exclusivamente ao Senhor, ó Pai. Nos conduza, fale-nos, ministre-nos. Assim oramos em nome do Cristo. Amém. Neste momento nós estaremos vendo vídeos de alguns membros desta igreja que nos enviaram. Assista conosco, preste bastante atenção. Vamos lá? A Igreja Jardim Surubim, a Igreja de Cristo, nós amamos você, os 32 anos hoje que está completando, guiando, falando bem para o povo, a Igreja, Deus, tá bom. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Que saudade estamos de vocês. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo para desejar um feliz aniversário a toda a igreja e falar do nosso amor e do nosso carinho que temos por vocês, pois Deus nos permitiu fazer parte da história desta igreja
E através de vocês, hoje nós estamos aqui no Tocantins, no campo missionário, levando o reino de Deus avante. Tá? Que Deus abençoe, que vocês possam ter uma semana aí, dias festivos na presença desse Deus maravilhoso que deu o Filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço da família aqui, do pastor Álvaro, aqui do Tocantins. Deus abençoe. Beijo a todos.
alegrando com 32 anos da existência dessa igreja aqui neste local, ó Pai. Continua abençoando a vida dessa igreja, continua nos abençoando. Eu tenho certeza, Deus, que na vida de muitos irmãos, tudo aquilo que parecia impossível, tudo aquilo que parecia ser derrota, o Senhor transformou em momento de bênção, em momento de glória, em momento de alegria, ó Deus. Obrigada pelos livramentos que Tu tem nos dado, ó Deus. Continua nos abençoando, mas que essa mesma alegria que está no nosso coração possa contagiar, ó Deus, cada um membro da Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada um neste momento, que eles possam se constrangir de alegria, como a Tua palavra diz, nós alegremos quando nós dissemos, vamos à casa do Senhor. Nós possamos ter essa alegria sempre, Deus, na nossa vida. Receba o nosso louvor, Deus. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Quero te convidar para nesse momento estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 3, apenas os versos 13 e 14, para podermos meditar um pouco sobre estes. Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Quero pensar um pouco hoje sobre o discípulo. Nós iniciamos a celebração deste aniversário no dia 16, na quinta-feira, falando sobre as características da igreja. Ontem falamos sobre Jesus, a palavra encarnada no meio de nós. E hoje eu quero pensar um pouco sobre o discípulo. É interessante pararmos e pensarmos um pouquinho sobre, pois é de extrema importância pensarmos um pouco sobre aqueles que compõem o corpo de Cristo, sobre aqueles que compõem a igreja, sobre aqueles que são chamados não para ir à igreja, mas para ser a igreja. E eu acredito que este é um dos problemas que temos encontrado no pleno século XXI, quanto à igreja evangélica, quanto à igreja cristã. Onde muitos perderam a noção, a ideia de que igreja não é um espaço, igreja não é um prédio, a igreja não são 4 paredes, ou seja, a igreja não é um lugar de ir, mas é algo a ser. Jesus nos chama para ser discípulos, para sermos seus seguidores, para podermos anunciar o Evangelho, pregar a sua palavra, dar testemunho dele e sinalizar assim o teu reino de todas as formas. Mas esse texto ele nos diz algo interessante. E há pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus ele caminha até a uma dúzia de homens
Ele se dirige a 12 homens, ele escolhe 12 homens em uma multidão, e diz a eles o seguinte: sigam-me. Gostaria que você fizesse um pequeno exercício agora, e começasse a pensar e a imaginar-se no lugar de um desses homens, no lugar de um desses discípulos. Pessoas essas chamadas, porém pessoas comuns, gente como eu e você. Gente que tinha os seus empregos, gente que tinha suas famílias, tinha sua vida social. E no dia em que Jesus os chama, nenhum destes fazia ideia de que a sua vida mudaria de forma tão rápida e tão radical. Os discípulos, eles não faziam a mínima ideia de onde estavam se enfiando, de onde estavam se metendo, quando responderam ao chamado de Jesus. E quaisquer que fossem suas expectativas, quaisquer que fossem suas dúvidas, quaisquer que fossem suas curiosidades, quaisquer que fossem o seu motivo de empolgação, ou até mesmo as suas incertezas quanto ao que sentiriam, nada, absolutamente nada, os poderia preparar para o que estava por vir. Meu querido e minha querida, tudo acerca de Jesus, seu ensino, sua compaixão, sua sabedoria, sua ressurreição, o seu poder, a sua autoridade, o seu chamado para seguir a Ele, transformaria absolutamente e radicalmente o aspecto da vida daqueles homens. Homens estes comuns, como já disse, que tinham seus afazeres, tinham as suas famílias, homens esses que tinham seu círculo dentro da sociedade, tinham seus amigos. Homens estes que, poucos anos depois de aceitarem o chamado de Jesus, homens estes simples, eles foram acusados de causar alvoroço em todo o mundo, como Lucas narra em Atos 17:6. O que havia começado como um simples ato de obediência ao chamado de Jesus, acabou transformando a vida destes e, por fim, transformando o mundo. Eu gostaria de pensar em alguns pontos e alguns aprendizados que este texto nos leva. Primeiramente, o que significa ser um discípulo de Jesus? O que significa ser um discípulo de Jesus? Significa ser o seu aprendiz, significa ser o seu aluno. E nos dias de Jesus,
Jesus, os discípulos seguiam seu mestre para onde ele fosse. Aprendiam com seu ensino. Eram instruídos a fazer aquilo que os mestres fizessem. E os mestres antigos, os rabinos antigos, eles tinham um ditado para os seus discípulos. Eles diziam então assim aos seus alunos, aos seus aprendizes, aos seus discípulos: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Uma terra árida, muita poeira. Eles diziam isso porque um discípulo, ele deveria seguir o seu mestre tão de perto, mas tão de perto, ao ponto de que no final do dia, no final daquela caminhada, o discípulo estivesse todo coberto, todo empoeirado, quanto a poeira que saía dos pés do seu mestre. E aqui está, querido e querida, a essência do discipulado de Jesus. Pois seguir a Jesus implica prestar atenção nele. Seguir a Jesus implica olhar atentamente para tudo aquilo que ele faz. Implica ouvir o que ele diz, implica perceber os milagres que ele realiza. Seguir a Jesus implica também a dar atenção à forma como Jesus se relaciona com seu Pai. Porque a grande ambição de um discípulo, a grande ambição de um aluno, de um aprendiz, é de ser igual ao seu mestre. E essa deve ser a nossa grande ambição. Tornar-nos pessoas iguais a Jesus. É impossível ser discípulo ou um seguidor de alguém e não ficar parecido com essa pessoa. Interessante que Lucas descreve isso no capítulo 6 do seu Evangelho, no verso 40. Lucas diz assim: o discípulo, ele não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. E este é o ponto central quando o assunto é ser discípulo de Jesus. Nós o imitamos, damos continuidade ao seu ministério. E é em meio a esse processo que nós vamos nos tornando iguais a Ele, iguais ao nosso Mestre. Sigo aprendendo, fazendo mais uma pergunta: como então eu me torno um discípulo de Jesus? Como então me torno um discípulo de Jesus? É bem verdade que Jesus disse àqueles 12 homens: sigam-me. É bem verdade que Jesus disse a Pedro: siga-me. A Mateus: siga-me.
e aos demais: siga-me. Em Mateus 4,19, Jesus diz: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Porém, em Mateus 4,17, Jesus disse: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrepender-se significa virar-se. Então dá-nos uma ideia de mudar de direção, de ir para um lado oposto. E isso, meu amado e minha amada, implica uma ação. E dentro deste contexto, Jesus estava dizendo às pessoas que se preparassem, que mudassem o que fossem preciso mudar, porque o reino de Deus se aproxima. Jesus de Nazaré diz que precisamos nos arrepender. E isso significa que todos precisamos nos virar. Precisamos dar as costas à maneira como nós vivemos. E Paulo fala-nos sobre isso em Romanos 3:23. Ele explica que todos pecaram e destituídos, separados estão de Deus, da glória de Deus. Porém, Paulo também diz-nos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E por causa do nosso pecado, que é uma ofensa a Deus, nós devemos esperar a morte. Porém, queridos, surge aqui uma notícia maravilhosa, uma verdade extraordinária. E Paulo apóstolo fala em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, a pena de morte que cabia a nós, a pena de morte que cabia a você e a mim, foi destinada a uma outra pessoa, ao Filho do Rei. Foi destinada a Jesus Cristo de Nazaré. E registra-se em Romanos 10:9 o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com quem é Jesus e com aquilo que Ele faz. O mesmo Jesus que por sua graça nos libertou do pecado, que por sua graça nos libertou da morte e que agora é o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele e Ele nos chama para viver uma vida em obediência às suas ordenanças. Mas há
aqui um grande problema. E o problema é que muitos querem o confessar como o Senhor, mas não o tem como seu mestre. E isso é no mínimo contraditório, pois o chamado para ser discípulo de Jesus, ele está disponível para todos e todas. Mas nós não podemos escolher as nossas próprias atribuições, pois se de fato Jesus é o Senhor, então cabe a Ele definir as prioridades. Se Jesus de fato é o Senhor, então a sua vida lhe pertence. E saiba que Ele tem um plano, Ele tem uma agenda, e Ele tem um chamado para você. E aprendo por último aqui, que tudo isso se resume ao amor. Seguir a Jesus se resume a 2 mandamentos. Mandamentos estes que o próprio Jesus considerou os mais importantes na lei do Antigo Testamento. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E são desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus fala-nos isso no seu Evangelho, no capítulo 22, do verso 37 ao verso 40. Ou seja, tudo se resume ao amor. Pedro, ele soube expressar muito bem essa verdade. Em 1 Pedro 1,8 está registrado assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Meu querido e minha querida, seguir Jesus não diz respeito a cumprir com zelo um grupo de regras, ou reunir a firmeza moral necessária para poder levar uma vida decente. É para além disso. Seguir a Jesus diz respeito a amar a Deus e desfrutar dele. E o próprio Jesus, o próprio Mestre, ele nos diz isso claramente em João 14,15. Ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O amor a Deus, no primeiro mandamento, ele se torna prático no amor ao próximo, no segundo mandamento. E João, de fato, ele nos diz que se não amamos as pessoas que podemos ver, então não amamos a Deus a quem não podemos ver.
1 João 4:20. O amor verdadeiro, ele diz respeito ao sacrifício em favor daquele que amamos. 1 João 3,16 diz que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando de fato entendemos o amor sob a luz, não fica difícil entender que o amor a Deus e a obediência a Jesus Cristo não podem ser dissociados. O amor de Deus nos transforma de dentro para fora, que redefine cada aspecto da nossa vida. Eu quero concluir lhe fazendo ao menos 3 perguntas. Neste momento de sua vida, você chamaria a si mesmo de seguidor de Jesus Cristo? Olhando para a sua vida, como você diria que o seu amor por Deus é demonstrado em suas ações? Finalizo com a última pergunta. O que poderia impedir você de seguir a Jesus neste momento? Jesus, há 2020 anos atrás, aproximadamente, se dirige a 12 homens e diz a eles: sigam. E a vida destes mudou completamente. E pela fé que tem, entendo que hoje Jesus, ele se direciona a você e diz a você: siga. Você está disposto ou disposta a seguir a Jesus? Você está disposto ou disposta a caminhar com Jesus, a aderir a este caminho que é Jesus de Nazaré? Pois hoje Ele te chama, Ele diz: siga, siga. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Que Deus possa abençoar a sua família. E oro, Pai, que diante a esse chamado de Jesus, Pai, que você seja o seu discípulo ou sua discípula, a sua resposta seja sim. Eu aceito. Eu quero. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã, às 20 horas. Um abraço.